Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Então, estamos começando mais um vídeo do curso de Programação Orientada a Objeto com Java. Espero que vocês estejam acompanhando o curso até aqui. Para quem perdeu as aulas anteriores, já temos aulas lançadas lá no nosso canal do YouTube. Lembrando que vocês podem acessar também portalprogramando.com.br e fazer o curso completo, fazer as atividades e retirar o seu certificado. Tudo bem? Outra coisa importante lembrar é que os conteúdos do Portal Programando também estão disponíveis como podcast. Então você pode ir em qualquer agregador de podcast e ouvir nosso conteúdo. Tudo bem? Então, para quem está aqui comigo no YouTube, vocês vão acompanhar as telas. Para quem está pelo podcast, vocês vão acompanhar apenas pela minha voz. Então, boa aula. Pois bem, agora que a gente já sabe como armazenar um valor enquanto o seu software está executando através das variáveis, a gente precisa de aprender uma outra coisa importante. Lembra que na aula passada eu falei que a gente estava trabalhando com a saída de dado? Ou seja, a gente conseguia através do seu programa que informações saíssem do seu programa e fossem para o usuário, né? Imprimindo essa informação na tela. Isso é uma saída de dado. Beleza? E agora a gente precisa de uma outra coisa extremamente importante também, que é a entrada de dado, né? Como que a gente faz essa entrada de dado? No Java, para a gente fazer essa entrada de dado, a gente usa uma classe, né? Um objeto da classe Scanner. Né? É bem de scanner mesmo, dessa ideia de escanear. Ele vai escanear o teclado do usuário e vai recolher as informações que o usuário digitou, certo? A ideia é bem essa, tudo bem? Então, o que essa variável, o que essa classe scanner ela nos permite, né? Ela permite que a gente separe em blocos as informações que o usuário vai me digitando e que eu consiga ir colocando essas informações dentro de variáveis. Então, por exemplo, se eu peço ao usuário um valor, eu vou, através do scanner, pegar esse valor que o usuário digitou e armazená-lo, guardá-lo dentro de uma variável, dentro de um espaço da memória. Isso é importante que fique na cabeça de vocês. Tudo bem? Bem, lá no início do curso de Java, né, eu tinha falado com vocês sobre que o Java ele tem bibliotecas, ele já nos fornece bibliotecas que a gente pode utilizar essas bibliotecas. A biblioteca do Scanner não é diferente, ele já nos fornece ela, mas a gente precisa importá-la para dentro do nosso código. Como que a gente faz isso? A gente tem uma declaração, né, chamada import, que a gente coloca lá no início do nosso código, antes da classe, antes do nome da classe, de declarar, né, o public class, você coloca os imports e você importa, né, os seus códigos, bibliotecas que você vai utilizar dentro do seu programa, dentro da sua aplicação. Então o Java ele já nos fornece diversas. A gente vai vendo no decorrer do curso outros imports, mas nesse momento só é importante lembrar que quando a gente faz esse import, eu estou importando bibliotecas que o Java já me fornece. Então aqui só recapitulando, né? A gente tem para criar uma classe o comando public class, vamos dar um nome, vamos por exemplo, nome adição. Eu vou criar uma classe chamada adição. A gente não usa C cedilha, então ficaria adcal, né? Adcal. Então, como que eu criaria uma classe? Primeiro, né, a gente tem que declarar lá public class adicão ou adição, né? E esse código ele ficaria dentro de um arquivo chamado adição.java, sempre com A maiúsculo, certo? Lembra que eu falei? E todo o código que vai pertencer a essa classe vai estar entre chave. Então, a gente tem que começar a abrir e fechar a chave. E no Java, todo programa precisa ter um método main. Lembra que eu falei disso também? Então, o que o método main é? É o pontapé inicial da execução. É a partir dele que a execução vai começar. É a partir dele que o Java sabe onde começar a execução do seu programa. Pois bem, para utilizar, então, o scanner, né, a gente precisa criar um objeto. Lembra-se que a gente está estudando linguagem de programação orientada a objeto, né? A gente está estudando, então, esses conceitos. E aqui a gente vai ver o primeiro uso de um objeto dentro da linguagem Java. Então, a gente vai criar um objeto do tipo scanner para que esse objeto nos permita receber esses valores do usuário, certo? Então, como que a gente faz essa criação de um objeto? Primeiro, a gente coloca o tipo. Como primeira coisa, na verdade, a gente vai criar uma variável, certo? Então, eu vou criar uma variável do tipo scanner. Então, eu vou criar, como que eu falei anteriormente que a criação de uma variável é o tipo e depois o nome, não é? Então, eu vou colocar o tipo. Qual que é o tipo? Scanner.
E o nome, qualquer um. Eu posso colocar, por exemplo, input. Poderia ser entrada, poderia ser qualquer nome. Eu vou colocar input. Scanner, o tipo, input, o nome. Vai receber, aí que vem a sacada. New, esse new para o Java é justamente para informar que eu estou criando um objeto. Um objeto do tipo scanner. E aí eu coloco o scanner e abre o parênteses, coloco system.in. O que é esse system.in? Esse system.in é para informar que eu vou usar recursos do sistema de entrada. O in é de input, né? De entrada. Beleza? Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, como que é a declaração? Scanner, espaço, input, igual, né? Recebe new scanner, um novo objeto scanner, com parâmetro system.in, que é entrada de dados do sistema. Beleza? Então, o que o scanner faz, ele recebe os valores, né, digitados pelos usuários em bytes, converte esses valores para determinados tipos. Então, por exemplo, para inteiro, para double, para char, enfim, para o tipo da variável que você quer receber do usuário, converte e guarda, armazena dentro de uma variável que você criar. Então, aqui, como que ficaria, né, dentro de uma classe a declaração para a gente utilizar scanner? Então a primeira coisa é importar o scanner. Lembra que eu falei que a gente tem que importar lá antes de declarar a classe? Então você coloca import espaço java.util.scanner ponto e vírgula, ou seja, isso é para importar a biblioteca scanner para o seu código. Beleza, importou? Você vai lá, cria a sua classe, cria o método main. Dentro do método main a gente vai começar a criar então o objeto do scanner. Então, por exemplo, eu vou colocar scanner, né, criar a variável do tipo scanner com o nome, por exemplo, ler, recebe, new scanner, e aí coloco system.in entre parênteses, ponto e vírgula. Ou seja, ler é uma variável que tem dentro dessa variável um objeto do tipo scanner, para mim fazer a entrada de dados, o input, beleza? Eu vou também criar uma variável int, que eu chamei de n, vou dar o nome de n para ela. Depois eu vou fazer o seguinte, olha, vou imprimir na tela system.out.printf e imprimir na tela. Informe um número para tabuada, por exemplo, informe um número, né? Isso vai ser impresso na tela para o usuário. Na linha de baixo eu vou colocar n recebe ler.nextInt. Perceba que eu estou falando que ler.nextInt. Eu estou falando o que é o usuário, o que eu estou esperando que o usuário me digita para que eu armazene dentro da minha variável n. Qual é o tipo da minha variável n? Int. Então, por isso que eu preciso receber do usuário um valor do tipo inteiro. Beleza? Eu vou abrir aqui o NetBeans para mostrar para vocês na prática como que funciona essa entrada de dados. Então, vou continuar aqui com o código, né, que a gente tinha começado lá na aula anterior, e vou fazer então aquilo que eu já tinha falado com vocês. Primeira coisa, o import, né, vou importar o java.util.scanner, né, para que agora dentro do meu código eu consiga, né, utilizar essa variável, e dentro do meu código eu vou criar então scanner ler, né, igual está no slide, recebe new scanner, e aí dentro de parênteses eu vou colocar system.in, ponto e vírgula. Olha aí, pronto, declarei o meu código. Agora o que eu preciso fazer? Eu quero receber do usuário um valor, né? Lembra? Então eu vou aqui receber do usuário esse valor. Vou colocar aqui n, né, int, o tipo da minha variável, o nome da minha variável vai ser n, e ponto e vírgula, porque nesse momento eu não vou atribuir nenhum valor a n. Como que eu vou fazer para atribuir um valor a n? Eu vou esperar que o usuário me informe esse valor. Então eu vou colocar n, vai receber, né? Então n igual, ler, que é a variável scanner que eu acabei de criar, ponto, next, lembra que eu falei lá do slide? Int, aí abre e fecha parênteses, né? Porque é um método. A gente vai falar isso para vocês mais para frente. E aí, o valor que o usuário digitou vai estar armazenado em n. Como que eu faço para imprimir, então, o valor de n? Vou usar aqui, ó. Seja bem-vindo ao Java. E eu quero que no final desse
dessa mensagem, seja bem-vindo ao Java, que já estava aqui no meu código, né? Então eu usei o comando system.out.println e aí dentro dele eu coloquei seja bem-vindo ao Java da aula anterior. E aí dentro desse código, para que eu possa, né, imprimir o valor de n, eu vou colocar aqui, ó, depois das aspas, vou colocar um mais, quer dizer que é para concatenar, né, para juntar com o texto, e n. Perceba que quando ele imprimir aqui, ele não vai imprimir a palavra n, ele vai imprimir o quê? O valor contido dentro dessa variável. Tudo bem? Então, já que o nosso código está pronto, né, essa primeira versão, eu vou executar aqui no NetBeans. Para executar, você pode apertar o F6 do teclado ou ir no comando, né, executar. Beleza? Então, perceba que aqui embaixo, né, no nosso código, o cursor ele já está pingando na tela, quer dizer que ele está esperando que a gente digite um valor. É justamente na linha onde a gente tem o ler.nextInt. Esse ler.nextInt é o que faz justamente ele ficar com o cursor na tela piscando, esperando que a gente digite um valor. Então eu vou digitar um valor, como é um valor inteiro, vou digitar então aqui, sei lá, 5. Né? Eu quero que esse que vai ser o valor armazenado dentro da minha variável n. Eu dei Enter, então perceba que ele imprimiu para mim, seja bem-vindo ao Java, espaço, o valor 5. Ele imprimiu 5 na tela para mim, porque é justamente isso que estava armazenado dentro da minha variável. Então a gente tem também aqui, né, a forma de receber um valor do tipo double e do tipo float e do tipo string. Eu vou mostrar para vocês aqui apenas como a gente fazer com o tipo double, na prática, né, o double e com o string para facilitar a aula, né, que aí fica um vídeo um pouquinho mais curto. Mas como que a gente faria, por exemplo, para você receber um valor float? Então, primeiro eu tenho que criar uma variável float. Então, por exemplo, vou criar uma variável, eu chamei de preço. Então, o tipo da variável é float e o nome da variável é preço. E aí eu escrevo uma mensagem, né, na tela, usando o system.out.printf, informe o preço da mercadoria. O usuário vai digitar. E como que eu faço para o usuário digitar? Eu faço o preço, que é a variável que a gente acabou de criar do tipo float, receber, ler, né, usando a mesma variável scanner que a gente acabou de criar, ler.nextFloat, para que a gente consiga receber do usuário um tipo float. Se é do tipo double, então, por exemplo, double chama a variável de salário, né, o tipo double, nome da variável é o salário. Imprime lá na tela, informe o salário do usuário. Eu vou fazer salário, né, que é a variável que a gente acabou de criar, recebe ler.nextDouble, certo? E por fim, para que a gente receba do usuário uma palavra, né, uma palavra simples, a gente usa cria uma variável string s, né? E aí dentro dessa variável s eu vou armazenar a palavra que o usuário digitou, uma palavra simples. Então, por exemplo, s vai receber ler.next. Então, o usuário next é só next mesmo, quando é uma palavra simples. Então, eu faço s, o que o usuário digitou essa palavra deu enter, eu vou pegar essa palavra e armazenar dentro da minha variável s. Beleza? Vamos testar esse código lá no NetBeans. Então, aqui com o nosso código, né, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou criar uma variável do tipo double. Então, double, né? E vou dar um nome para ela, por exemplo, de, sei lá, altura. E aí eu vou imprimir uma mensagenzinha na tela, olha, system, né, system.out.println, e aí aqui dentro eu vou colocar, por favor, entre com a altura do usuário. Beleza, isso é para informar para o usuário, né, que a gente está esperando que ele digite. Quando o usuário for digitar, eu então vou fazer a altura, que é a variável que a gente criou do tipo double, vai receber ler, né? Por quê? Porque ler é a nossa variável scan, a gente vai usar a mesma. Ponto next double, porque é o tipo da nossa variável. Então, se ela é do tipo double, então eu tenho que colocar ler.next double, ponto e vírgula. Beleza? E aí, por fim, quero que imprima para mim o valor que o usuário digitou. Então, eu vou colocar, de novo, system.out.println. Para quem está com dúvida que eu falo printf, println, é só na aula anterior que eu falo mais desses métodos, do printf, println, do print, tá bom? E aí, aqui dentro eu vou colocar, olha, entre aspas, né, dentro do println, a altura do usuário é... Então, espaço, né? E coloco mais depois das aspas, fecho as aspas, coloco mais e coloco a altura, que é o nome da nossa variável, que é o que ele vai imprimir.
certo? Então aqui ele vai imprimir para mim, ó, a altura do usuário é e o valor que eu digitar da altura do usuário, beleza? Então eu vou dar aqui o F6 ou o comando executar, né? Ele está esperando que eu digite aqui o primeiro valor que a gente tinha falado anteriormente, que é o N. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, agora 9. Então ele imprimiu lá, ó, seja bem-vindo ao Java 9. E aí já imprimiu a mensagem seguinte: por favor, entre com a altura do usuário. Então está esperando eu digitar uma altura. Vou colocar aqui 1.58. Não muito alto. Olha, o que ele imprimiu na tela? A altura do usuário é 1.58, que é justamente o que a gente digitou, o que estava armazenado dentro da nossa variável altura, certo? Ok, agora que a gente já fez o teste para double, vamos fazer o teste para string. Então, vou colocar aqui string, nome, vamos pedir o nome do usuário, beleza? Ponto e vírgula, e vou fazer system.out.println, e aí que dentro do println, dentro do parênteses das aspas, eu vou colocar entre com o nome do usuário. Beleza? Ele vai imprimir isso na tela para ele saber que agora é a hora dele digitar o nome. E aí eu vou fazer nome, receber, ler, né, que é a nossa variável scanner, ponto next. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E depois eu vou imprimir system.out.println. Vou colocar aqui, entre aspas, o nome do usuário é. Depois das aspas, né, coloco mais e coloco nome, que é o nome da variável que a gente colocou aqui, né? E aí eu vou de novo executar esse programa. Olha, primeiro ele está esperando eu digitar lá o valor, né, para armazenar em N. Vou colocar agora aqui 10. Ele colocou, seja bem-vindo ao Java 10. Depois, por favor, entre com a altura do usuário, que a gente já tinha colocado. Então agora o usuário vai ter 1.75. Então a altura do usuário é 1.75, né, 1,75 m. Entre agora com o nome do usuário. Qual que é o nome do usuário? Vou colocar o meu nome, Aldo. Dei Enter. O nome do usuário é Aldo. Por quê? Porque é o valor que estava armazenado dentro da variável nome e é o valor que imprimiu, então, porque ele imprimiu o valor contido nessa variável. Bem, se vocês forem perceber, quando a gente utilizou o ler.next, né, a gente utilizou apenas para uma palavra simples, né, para uma única palavra. Se a gente quiser utilizar também para uma linha inteira, a gente vai ter que utilizar outro comando. A gente vai ter que utilizar o comando next line. Por quê? Porque ele vai ler uma linha inteira e não apenas uma única palavra. Então, a estrutura segue a mesma. Uma variável do tipo string, né? Vou pedir para o usuário digitar um valor. E depois, dentro dessa variável, por exemplo, eu chamei a variável de s. Dentro dessa variável, eu vou armazenar ler.nextLine. E aí eu vou colocar dentro do valor tudo que o usuário digitou, com espaço, né, até que o usuário dê Enter. Quando o usuário der Enter, ele vai armazenar toda aquela sequência, aquela linha inteira que o usuário digitou dentro dessa variável. Vamos ver lá como que fica. Então, aqui no NetBeans, né, eu vou criar uma outra variável, né, string nome completo. Lembra que é tudo junto, né, sem espaço, o completo, só o C maiúsculo dentro do nome, tudo minúsculo, e só o C do completo maiúsculo para a gente concatenar as duas palavras. Então eu vou colocar aqui system.out.println, e aí, dentro parênteses das aspas, entre com o nome completo do usuário. E aí, ponto e vírgula, depois, e aí eu vou colocar aqui, ó, nome completo, que é o nome da nossa variável, vai receber ler, a mesma variável scanner, ponto, next, line, ponto, fecha, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ou seja, tudo que o usuário digitar até que ele dê Enter, vai ficar armazenado dentro dessa variável. E aí eu vou colocar, de novo, system.out.print. Minha voz está falhando já, pessoal, mas é porque eu falo muito, falo rápido e alto, e aí acaba que a minha voz vai se desgastando. Espero que vocês não se importem. Então aqui, ó. Então eu vou colocar depois, né? System.out.println, e aí coloco o nome do usuário e agora eu vou colocar aqui, depois das aspas, né, mais nome completo, que eu quero que imprima o valor, né, dentro dessa variável, ou seja, o nome completo do usuário. Vou de novo aqui mandar executar. Vamos lá.
Olha, está esperando eu digitar o primeiro valor, vou colocar aqui agora 65. Deu Enter, ó. Bem-vindo ao Java, 65 é o valor que estava lá naquela variável. Por favor, entre com a altura. Vou colocar aqui um cara bem alto agora, 2.5, a altura de uma pessoa. Entre com o nome. Lembra que nesse caso ainda é um nome simples, né? A gente usou ler.next, então eu estou esperando uma palavra simples. Então eu vou colocar aqui alto. Nesse caso, se vocês forem reparar, ele deu um erro. Por quê? Ele meio que assumiu, né, que já tinha digitado e pulou direto e finalizou o nosso algoritmo. Bem, esse é um problema que acontece porque a gente chama de buffer. A variável ela já está sendo muito utilizada, a nossa variável ler. Como que a gente resolve esse problema? Antes de usar ela aqui para receber o nome completo do next line, o que eu faço? Eu vou fazer ler, receber, new, scanner, system.in. Ou seja, o que eu fiz aqui foi justamente só recriar o objeto novamente. Eu zerei o objeto, né? Limpei ele, lembrando que os valores estavam todos armazenados em variáveis, né? Na variável n, na variável nome, na variável altura, ou seja, nada foi perdido. O que eu fiz aqui é apenas recriei o objeto de leitura do teclado, de fazer o scanner do teclado, beleza? Vamos de novo executar agora com essa correção. Então aqui ele está esperando, eu vou digitar o valor 65, né? Seja bem-vindo ao Java, espaço 65, entre com a altura, vou colocar aqui 2.10, pediu para o usuário. Então aqui, né, depois dessa correção, né, eu vou colocar e eu vou executar de novo. Então ele já está esperando aqui, ó. Então eu vou colocar aqui valor 45, uma altura 2,2 2,20 m, né? Pediu o nome do usuário, vou colocar aqui Aldo. E ele está pedindo agora o nome completo. Percebeu que agora ele não pulou, ele está pedindo certinho, né, o valor. Então eu vou colocar aqui Aldo Henrique. E tá bom, então, ou seja, ele agora não vai pegar apenas a palavra Aldo, vai pegar a linha inteira, que é Aldo espaço Henrique. Eu vou dar Enter e ele imprimiu aqui para mim. O nome do usuário é Aldo Henrique. Perceba? Ele pegou a linha inteira. Então, o next line, ele pega a linha inteira e não apenas uma única palavra. Aqui eu estou apenas com a recapitulação, né, do que a gente viu. Então, primeiro você vai importar a biblioteca, depois você vai criar um objeto do tipo scanner, né, para que você consiga receber esses valores dos usuários. Depois você vai criar variáveis e dentro dessas variáveis você pode receber valor, né? Então lembra lá que eu tinha falado da gente criar uma classe soma para a gente criar, né, um programinha que somasse dois valores do usuário. É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou lá para o NetBeans de novo e eu vou mostrar para vocês. Então eu estou de volta aqui no NetBeans, né? Eu vou apagar aqui isso que eu fiz. Por quê? Porque para a gente agora não vai ser tão importante, porque a gente vai criar uma nova funcionalidade. Então eu vou deixar apenas aqui, ó. Importei, né, o scanner, criei criei uma classe, nesse caso aqui eu chamei a classe de welcome1, porque eu estou utilizando a mesma classe da aula passada. Criei o método main, que é o método inicial do Java. Criei um objeto ler, né, do tipo scanner. Criei uma variável n e eu vou criar uma segunda variável agora chamada m, tá bom? E uma terceira variável int chamada result, de resultado, beleza? Então o que eu quero fazer? Eu quero receber um valor do usuário, guardar em n, receber um segundo valor do usuário, guardar em m, e pegar esses dois valores, somar esses dois valores, guardar na minha variável soma e aí imprimir para o usuário a soma desses dois valores. Ou seja, a gente vai fazer uma calculadorinha que apenas soma dois valores, beleza? Então vamos aqui. Então primeiro o que eu vou fazer? Eu vou usar o system.out.println e vou colocar uma mensagenzinha. Então entre parênteses e entre aspas vou colocar, ó, entre com o primeiro valor, né, para o usuário digitar o primeiro valor. Beleza? Então eu vou fazer n, vai receber ler ponto next o que? Int. Por quê? Porque é um valor inteiro, né? Beleza. O usuário digitou esse valor, ele vai pegar esse valor e vai guardar em n. Depois eu vou imprimir de novo na tela system.out.println entre com, né, entre aspas, não pode esquecer, entre com o segundo valor. Onde que eu vou guardar o segundo valor? Em m. Então eu vou fazer m recebe ler.next int, né? Abre e fecha parênteses, e aí em m eu vou guardar o segundo valor que o usuário me digitou, beleza?
E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar na minha variável result o valor de n mais o valor de m. Eu quero somar esses dois valores. Então eu vou fazer, olha como é simples, result recebe n mais m. Pronto, apenas isso. O result vai receber o valor que está em n mais o valor que está em m. E aí eu vou aqui, ó, imprimir na tela system.out.println, entre aspas, o resultado da soma é, né, coloco um espaçozinho, coloco mais para concatenar, é que ele vai pegar o valor que está em result e juntar com essa frase. Então vamos aqui ver como que ficou. Olha, eu vou mandar executar e perceba que ele imprimiu aqui na tela. Olha. Entre com o primeiro valor. Eu vou digitar o primeiro valor. Vou digitar aqui 50. Beleza. 50 então está armazenado onde? Está armazenado lá no n, né? Na minha variável n. Ele está agora entre com o segundo valor. Estou esperando digitar um valor para ele guardar na variável m. Tá bom? Então eu vou guardar aqui 90. Né? Então eu vou somar 50 mais 90. Quando eu der Enter, o resultado da soma é 140, porque ele pegou o valor que estava em n mais o valor que estava em m e somou e guardou dentro da minha variável result. Então, quando eu imprimir o valor contido na minha variável result, ele imprimiu justamente a soma desses valores. Então, se eu fizer de novo aqui, por exemplo, agora, entre com o primeiro valor, vou digitar aqui 10, com o segundo valor 2. Quando eu der Enter, o resultado é 12. E assim eu posso reexecutar esse programa diversas outras vezes e ele vai somar sempre o valor que o usuário está digitando. Então, pessoal, era isso, né, para a aula de hoje. Eu vou deixar uma pequena atividade para vocês. Eu quero que vocês, baseado nesse código que a gente fez, peça para o usuário digitar o ano de nascimento dele. Depois, você pede para o usuário digitar o ano atual. E eu quero que você informe a idade do usuário, certo? Pensa aí como é que faz esse cálculo, né? Não é tão difícil assim. E eu quero que você imprima na tela a idade do usuário baseada no ano que ele nasceu e no ano atual. Beleza? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Se você tiver gostado, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não tiver gostado também, pode deixar dislike, né? É bom que a gente vê, mas se tiver gostado, por favor, deixa seu like, deixa um comentário aí. Se você conhecer alguém que tem interesse em aprender a linguagem Java, manda para ele esse curso, tem a playlist. Ou se você conhece alguém que quer aprender a programação lá do início, mande a playlist de algoritmos que a gente tem. A gente tem alguns cursos aqui também. Então acesse aí o nosso canal, veja, né, o que te interessa. Pesquisa também pelo podcast Portal Programando e acesse nossos conteúdos. Espero que a gente tenha ajudado vocês até aqui e até a próxima.